Transformação Digital CBN, apresentação Samuel Leite. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Leite, essa é a edição final da retrospectiva 2021 do Transformação Digital CBN, que faz parte desses episódios que a gente acabou de lançar essa semana, cujo objetivo era repercutir, reverberar e dividir com você, meu caro ouvinte, um pouquinho do que mais importante aconteceu ao longo desse 2021 tão turbulento, ou esse 2020 parte 2 que a gente teve ao longo desse ano. Mas o fato é que esse ano está acabando e a gente está muito esperançoso para ter um 2022 realmente de transformação e de impacto positivo na vida das pessoas. E o último tema dessa retrospectiva se concentra, na verdade, num assunto que é muito recorrente, se a gente for pensar bem, que é a questão da privacidade, né? Ano após ano a gente vem discutindo a questão da privacidade, sobretudo porque a privacidade tem uma premissa um pouco... Tem uma armadilha por trás de uma premissa interessante, que é: eu te ofereço a melhor customização total da informação, a melhor customização possível da informação, se você em troca me oferecer os seus dados. E a gente sabe que isso é quase uma falácia hoje em dia. Há formas e formas de conseguir ter customização, de conseguir ter privacidade, e vai muito do que se é combinado entre as partes, né? Que aquela informação não vai ser vendida, não vai ser disponível para terceiros e coisas nesse sentido. Mas eu me refiro, na verdade, à LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse não é um tema, digamos assim, de 2021, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela acontece em 2020, né? Ela é promulgada em 2020. Mas as sanções efetivas em relação à lei, né, especificamente os termos do artigo 52 da LGPD, que estabelecem as advertências e as multas, né, que podem chegar até 50 milhões de reais, e eventualmente suspender o exercício da atividade da empresa, do tratamento de dados, da empresa que foca no tratamento de dados pessoais, por 6 meses. Enfim, essa sanção efetiva ela só começa a acontecer a partir desse ano, mais precisamente em agosto desse ano. O fato é que, desde então, a gente não teve nenhuma grande notícia que repercutiu aí no mercado, ou seja, a gente não teve um grande fato, alguma grande empresa que foi multada, enfim. O que houve sim é uma grande mobilização para as empresas, de maneira geral, se atentarem a essas regras e estabelecerem condições para que nenhuma informação interna possa ser efetivamente vendida, distribuída, doada, enfim. Sabe-se lá o termo que as pessoas podem utilizar para esse tipo de transação, digamos assim, mas o fato é que, evidentemente, isso era uma prática bastante comum, essa troca, esse câmbio entre empresas de tratamento de dados, entre companhias da mesma holding, enfim, existia uma prática um pouco comum, e o fato é que a gente, como consumidor, sabe disso na medida em que volta e meia era impactado por comunicações, por propaganda, por algum tipo de contato comercial que a gente não sabia a origem, e ela só se dá, evidentemente, em razão desse intercâmbio de dados que acontecia de maneira muito pontual, muito recorrente, digamos assim. Em fato, enfim, é uma questão absolutamente importante, porque trata de um assunto, de uma agenda que vai ser cada vez mais recorrente, né? A nossa vida, ela é basicamente, hoje em dia, está muito conectada ao nosso comportamento de consumo, a quem somos no universo digital. Existe até uma frase na indústria que é que os dados são o novo petróleo, né? É a nova grande fonte quase que abrangente e interminável de produção de riquezas. Então isso realmente, a gente como consumidor fica muito preocupado de alguma forma de ter essas informações mal utilizadas por aí, porque isso num bom algoritmo pode fazer coisas absolutamente impensáveis. Vide os recentes escândalos que a gente teve aí recentemente do Facebook, sobretudo na esfera política e coisas nesse sentido. Mas um tema correlato ao vazamento de dados, na verdade, não correlato ao LGPD, foi o vazamento de dados que a gente teve. A gente teve grandes vazamentos de dados ao longo de 2021 e um grande mega vazamento, né? Eu estou aqui fazendo um pleonasmo de alguma forma, mas é para dizer que, de fato, foi um vazamento sem precedentes, na medida em que parte importante da população
brasileira teve seus dados vazados, né? Número do CPF, dados bancários, score de renda, que mais? Fotos de RG, CNH, enfim, foi um negócio sem precedentes. Quase todas as informações de base de dados restritas e privadas aí acabaram sendo vendidas, distribuídas, comercializadas. E é fato que tem muita gente que tem essa informação aí disponível, tá, de alguma forma está armazenada e pode fazer muita coisa com esses dados, né? Hoje em dia, você tendo, por exemplo, o número de CPF de uma pessoa e mais algumas informações, você consegue facilmente, conseguir crédito, não crédito propriamente dito. Você tendo essas informações, você consegue facilmente dar um bom estrago na vida digital de todos nós. Mas, enfim, esse foi o nosso ano de 2021, um ano absolutamente turbulento em razão dos fatos que ainda nos perseguem da pandemia do Covid-19, mas que tiveram um ano de conexão com a inovação e com a tecnologia de maneira geral bastante turbulentos também. Claro que há coisas para se celebrar, né? Sobretudo se a gente somar o início desse período turbulento que a gente vem vivendo, né? Fazendo uma junção com o ano passado aí. A gente teve, por conta também da tecnologia, a produção de uma vacina, não só de uma, mas de algumas vacinas em tempo absolutamente recorde. Isso é algo para se celebrar. Em tão pouco tempo a humanidade nunca havia conquistado um tipo de instrumento para combate a uma pandemia, e isso é algo que nos deixa esperançosos na medida em que a tecnologia pode ser realmente um instrumento de transformação de realidade, de impacto positivo da vida das pessoas. É nisso que a gente acredita, confia e quer celebrar no final do dia, né? Então, esse é o fim, digamos assim, da nossa retrospectiva 2021. E amanhã a gente tem um episódio especial, que eu não vou dar spoilers aqui para vocês. Mas eu queria dizer que na semana que vem a gente vai elencar 4 grandes tendências ou 4 grandes temas que devem ser rotina, não só aqui no Transformação Digital CBN para 2022, mas rotina na nossa vida, sobretudo para quem gosta e se conecta com o tema de tecnologia e inovação. E a gente vai falar sobre eles ao longo da semana que vem. Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Amanhã a gente segue, como eu mencionei, com um episódio especial aqui do Transformação Digital CBN. E a gente se fala especificamente sobre o boletim de notícias aqui do Transformação Digital na segunda-feira. Um grande abraço e até lá.